Oi, oi, eu tô aqui com os estudantes de medicina da USP. Oi, tudo bem? Eu sou o Cássio. Eu atualmente estou no quarto ano da faculdade. Eu entrei na faculdade em 2023, acho que foi 23, é. Então, atualmente quarto ano. Venho lá da Bahia, ou seja, não sou de São Paulo, venho de Salvador. Já estou aqui esses 3 anos, agora o quarto. E é isso. Vamos aqui para ajudar vocês. Olá, tudo bem? Eu sou o Kaique, eu também estou no quarto ano, junto na sala do Cássio. Também entrei em 2023 e eu sou aqui de São Paulo mesmo. Estudei aqui em São Paulo também e aí eu tô aqui para ajudar vocês também no que precisar. E aí agora eu queria saber por qual processo seletivo vocês passaram. Se vocês entraram na faculdade pelo Enem ou pela FUVEST. Bom, eu entrei pela FUVEST. Eu entrei pela FUVEST também. E como que era para vocês a rotina de estudos, né? Quantos anos de cursinho vocês fizeram? Se vocês passaram direto, como que era essa preparação? De forma resumida, eu vim de Instituto Federal, né? Lá eram 4 anos de ensino médio, junto com o curso técnico de Química que eu fazia. Então, de forma resumida, eu tive que fazer 4 anos de vestibular, não, desculpa, de ensino médio. E aí, no meu quarto ano de ensino médio, prestei a prova e acabei passando. Então, eu acabei passando direto do ensino médio, mas no último ano eu utilizei um cursinho junto com o ensino médio, né? É bagunçado, mas acho que deu pra entender. Fez um estudo duplo, né? Tanto Exatamente. para a instituição, tanto para o cursinho. Isso, exatamente. Estudava pro ensino médio e pro vestibular ao mesmo tempo. Bom, eu já fui um pouco diferente. Eu fiz o ensino médio na etapa, mas eu não passei direto. Eu fiz 4 anos de cursinho. Aí eu fiz 1 ano de cursinho do próprio cursinho da etapa e os últimos 3 anos eu fiz o cursinho do poliedro. Eu peguei um tempo da pandemia, então tipo eu fiz cursinho online também. Mas o último ano eu fiz o presencial. Assim, como que vocês organizavam a rotina de vocês? Porque a gente estava conversando aqui nos bastidores e muita gente tem dúvida do que fazer. A gente queria saber como funcionou essa preparação de vocês. Eu acho que pra mim, a chave que você falou, de tudo que você falou, a palavra-chave mesmo é a organização. Acho que pra qualquer pessoa que tá prestando vestibular, ser uma pessoa organizada é uma coisa muito importante. E pra mim era o que eu prezava sempre. Então desde sempre eu tinha minha agenda, seja ela física ou online, e essa agenda era que eu montava meus estudos, minhas revisões, minhas questões, minhas provas, meus simulados, tudo estava nessa agenda. E era assim que eu me organizava. E foi assim que eu acredito que eu comecei a, despencar, mas a disparar para aprovação, sabe? Foi com bastante organização. E você praticava bastante simulado? Faz bastante tempo que eu passei, tá? Mas pelo que eu lembro, mais ou menos, quando eu comecei a fazer o simulado, foi mais ou menos uns 3 meses após o início da minha preparação, né? Então eu iniciei mais ou menos em fevereiro, foi janeiro, quando eu comecei a estudar, e aí comecei 3 meses depois já estava fazendo simulado. Eu sempre fazia 2 redações semanais e um simulado eu fazia no fim de semana. Bom, eu acho que tem um negócio do cursinho que ele fala pra você que você tem que seguir os moldes do cursinho, mas eles tentam fazer algo que é tipo pra todo mundo em geral, assim. Eles tentam colocar um negócio pra todo mundo, só que cada um tem um método diferente. Então, eu tentei seguir também os moldes do cursinho, só que pra mim não deu certo. Então, eu tive que adaptar um pouco essas coisas que o cursinho falava pra você fazer. Ah, faz a matéria em tal dia, faz a outra matéria em tal dia. Eu tentei modificar um pouco isso pra mim, pra uma coisa que eu me sentisse mais confortável e que tentasse me ajudar mais, assim. Então, uma organização moldada pra você, algo meio que você vai modificar um pouco pra você se sentir mais confortável. Eu acho que a galera esquece um pouco da individualidade, né? Porque muitas pessoas às vezes querem fazer o que o outro propõe e esquece do que é bom para si, né? Querem fazer 50 questões de biologia porque tem facilidade e acaba negligenciando um pouquinho de física que às vezes tem, né, uma pedra no sapato ali. Então eu acho que a gente tem que encarar as nossas dificuldades, mas também lidar com a nossa individualidade, né? De tipo assim, pô, o professor tá focando mais em biologia, mas em biologia já sou ok, mas eu tô faltando ali em física, né? E fazer essa troca. Sem medo, né? Porque às vezes a gente fica com medo de tipo assim, eu vou trocar o que o professor tá falando. Mas o professor tá falando pra todos, não tá falando diretamente pra você, né? Isso é muito importante. E como que era a questão de simulados e provas antigas pra você? Você fazia sempre? Então, em questão de prova antiga e de simulado eu sempre fazia, porque era no poliedro, então eu sempre fazia no final de semana simulado. Eu estava sempre fazendo desde o começo do ano. Porém, prova antiga eu só comecei a fazer mais depois que começou um pouco as revisões, assim. Quando faltava um mês para revisão, mais ou menos, que ia começar, porque eu já tive toda a matéria. Então eu sabia que eu já tive toda a matéria e era hora de eu colocar em prática. Então eu começava a fazer as provas antigas, para começar lá a engajar assim
nas questões de revisão, porque aí eu sabia, ó, eu errei isso daqui na prova antiga, então eu vou me concentrar na revisão nessa parte. Aí eu sabia mais ou menos medir. Eu sei que vocês já passaram há algum tempo, mas na época de vocês utilizavam o Anki? Na minha época eu não utilizava Anki, eu era um velho com 18 anos, eu utilizava flashcards manuais. Eu já passei por isso também. Aí depois que me apresentaram o Anki, eu falei, entendi. Você usava Anki? Não, eu não usei Não? Anki. E atualmente, na faculdade, vocês utilizam? Eu utilizo uma plataforma parecida com o Anki, que se chama Runnote, que é bastante útil para mim. Sim. Você utiliza? Eu faço os Anks também. Essa plataforma que você comentou, você sabe dizer se ela é gratuita? Ela é gratuita, online, e também tem um aplicativo no celular para iPhone, o que ajuda para quem tem iPhone, né? Porque o Anki tá R$149. Não tava sabendo dessa não. Pois é. E ela é bem boa. Tem uma inteligência artificial que você bota a pergunta e a própria inteligência acaba respondendo. Eu acho bem interessante. Depois dá uma pesquisada, vocês vão gostar. Runnote. Pra vocês darem uma olhada também. Agora a parte assim que a galera mais quer saber nessa época é como vocês lidavam com as incertezas e dificuldades do vestibular. Porque ninguém tem a certeza de que vai passar, né? E às vezes você vai bem no simulado, às vezes você vai mal e você não sabe lidar muito com essas situações. Como vocês lidavam com isso? Pra mim, eu estabelecia muito certo as minhas certezas. Eu tinha certeza de que eu queria ser médico e isso pra mim estava acima de tudo. Eu queria ser médico, independente da faculdade, óbvio, eu queria uma faculdade muito boa, que me proporcionasse ótimas oportunidades, mas no fundo eu queria ser médico e eu me apegava a isso. Então eu sempre pensava, poxa, um dia tudo isso aqui que eu tô fazendo vai valer a pena, sabe? Lá na frente, isso tudo que eu fiz, isso tudo que eu tô negligenciando da minha vida pessoal um pouquinho, claro, sempre utilizando o equilíbrio, né? Vai fazer sentido lá na frente, porque é a certeza que eu tenho hoje. Eu quero ser médico no futuro. Então eu me apegava a isso e eu ia com medo mesmo, porque o medo não vai sair da gente, nunca sai. Eu ia com medo mesmo e com medo que a gente vai e eu cheguei onde eu tô hoje. Bom, pra mim, assim, quando eu tava no cursinho, eu fiz várias amizades, assim, muito importantes pra mim, na minha vida como um todo. E a gente conversava sobre isso, porque a gente passou os 3 anos juntos e aí a gente falava, nossa, não passamos de novo. E chegava aquela frustração, aquela ansiedade, porque a sua vida, assim, você pensa que sua vida gira em torno do cursinho e passar no vestibular. E aí quando você recebe aquele não, aquele bate, assim, seu mundo desmorona, e você fica todo triste. E é sempre muito complicado lidar com isso, sabe? E a gente conversava muito sobre isso. E a gente via que a gente fazia a pergunta pra si mesmo, né? Tipo, eu fiz tudo que eu consegui fazer, eu me dei o meu máximo. Porque todo vestibulando, eu acho que quando chega na hora da prova, vai tentar dar tudo de si naquela hora. E você tem que ter essa certeza de que você deu tudo de si, você fez o seu melhor. E é importante você ter isso na cabeça. E no próximo ano, modificar alguma coisa, assim. Tipo, eu acho que faltou isso daqui pra mim. Beleza, então você já sabe onde você errou, você já sabe o que você precisa melhorar. Esse que é o ponto importante. Quando você recebe um não, é um bate, assim, é um negócio muito triste. Mas você tem que pegar esse não e falar assim, beleza, eu recebi um não, mas por que eu não recebi esse não? Onde eu errei, o que eu fiz e onde eu acho que eu tava faltando alguma coisa ali, entendeu? Tipo, é essa análise que precisa ter. Eu sei que é difícil, mas é um negócio que vai trabalhando aos poucos. O foco, eu falo muito que é a dificuldade. Enquanto a gente não encarar aquilo que é difícil pra gente, a gente sempre vai continuar errando naquilo que... E é muito ruim, porque você vai procrastinar isso, postergar, e você sempre vai falar, nossa, mas eu me dedico tanto, mas tudo bem, vamos olhar a dificuldade, vamos ver onde que tá o erro, né? E aí, a próxima pergunta é o que ajudou a manter a constância, a disciplina. E entra um gancho que a galera fala muito, a questão dos esportes. Tem gente que gostava muito de vôlei e deixa de fazer o vôlei porque tem que estudar para o vestibular. Acha que se fizer o vôlei, acabou, não vai conseguir ser médico, não vai conseguir a aprovação. Como que era isso para vocês? O esporte, de alguma maneira, ajudou? Olha, pra mim, respondendo a primeira pergunta que você fez, o que me ajudava a manter a constância foi a minha organização, isso é fato. Não tinha algo que eu fizesse que não estava dentro da minha organização, dentro da minha planilha, dentro da minha agenda. Era sempre aquilo. Eu me propus a fazer aquilo, então eu vou fazer. Era isso que eu tinha que fazer e ponto. Só que dentro da minha organização eu colocava meu esporte, porque pra mim isso era uma prioridade. Óbvio, eu tive que deixar de lado muitas coisas, inclusive parte delas foram um tempo que eu gostaria de fazer no meu esporte. Se eu fazia 3 horas de academia, é uma hipótese, né? Claro que eu vou reduzir ela para 1h30, 1 hora, enfim.
Então, óbvio, era uma coisa que eu tive que deixar um pouco de lado, uma coisa que eu negligenciei uma partezinha da vida. Mas não é uma coisa que eu abri a mão, sabe? Para mim era uma coisa importante, para minha saúde mental e para o meu desenvolvimento como pessoa também. Então, se você faz um esporte, você faz um hobby que você quer manter, você vai manter, porque isso vai te fazer bem. O importante é, você tem que entender que parte deles, talvez você não consiga fazer da maneira que você gostaria, mas você tem que manter ele porque é uma coisa importante para sua vida, entendeu? Bom, assim, teve nos primeiros anos de cursinho eu achei que eu tinha que, assim, tá imerso totalmente no estudo. E eu, falando por mim, assim, foi o meu erro. Porque eu tava imerso, assim, eu estudava, eu deixava de fazer academia, eu deixava de sair com as pessoas que eu gostava, de conversar, e eu ficava literalmente o dia todo estudando, assim. Eu ficava, principalmente durante a pandemia, eu ficava das 8, das 7, quando eu acordava para assistir as aulas até de noite, assim, 10 horas. E era um negócio inviável, assim, porque quando você chega no final do ano, você tá exausto, porque você não fez nada do que você queria durante o ano. Ninguém sobrevive fazendo só o que não gosta durante um ano inteiro. É inviável para o ser humano. Você não é uma máquina, você é uma pessoa que tem necessidades. Então, se você gosta de fazer alguma coisa, não abdica dela. Obviamente, você não vai conseguir fazer tanto quanto você gostaria, mas continue fazendo as coisas que você gosta, seus hobbies, seja academia, seja assistir uma série, sair com seus amigos. É importante isso pra você, porque você tem que também se alimentar de coisas que você gosta, porque o seu corpo precisa de descanso. Não só estudar, porque isso vai te cansar um ano inteiro, você não aguenta. Quando você chegar nas provas, você vai estar exausto mentalmente e fisicamente. Não é possível, assim. Como estudante eu falo, às vezes eu tô em uma questão de física que eu não sei nem por onde começar. Aí eu começo a desenvolver um pouco ela, vi que fui pro caminho errado, eu fico horas ali. Aí eu falo, vou fazer uma pausa, vou treinar, vou pra academia. Quando eu volto eu falo, era isso. Tipo, às vezes você tá tão cansado que o óbvio fica impossível, fica um desafio assim imenso. Então é bom fazer essas pausas para o seu cérebro respirar um pouco. E aí, eu queria saber como foi receber a notícia da aprovação, como foi a sensação, gostinho assim de conquista para vocês? Pra mim foi totalmente inesperado, porque eu não passei na primeira lista, passei nas listas subsequentes da FUVEST, né? O que pra mim foi totalmente inesperado, porque eu tava confiante de que eu teria passado na primeira lista, eu recebi um baque na primeira, não passei. E aí eu não tava mais esperando passar, né? Não tava mais, pelo menos não passar na USP, né? Sim. Só que aí, no mesmo dia que saiu a outra lista, saiu o Enem USP, que era uma outra lista que ia sair no mesmo dia. Aí, sem querer, o Enem USP, pelo menos no meu ano, não sei se é mais assim, é um embaixo do outro. Você aperta no Enem USP e abre, ou então você aperta no FUVEST que é embaixo e abre o seu resultado. Sem querer, eu fui apertar no Enem USP e apertei a FUVEST. Aí apareceu, convocado pra... nem lembro qual foi chamado. Convocado. Aí eu falei, não é possível. Então foi muito inesperado pra mim, foi realmente uma surpresa que eu não esperava. O Enem eu já tinha certeza que eu não passaria, porque minhas notas, eu acabei não indo tão bem no dia da prova, acabei passando mal, e aí não fui tão bem no Enem. Mas pelo FUVEST eu ainda, sabe, mas quando eu recebi a notícia, foi um baque muito positivo. E eu tava viajando na época, tava viajando pra Petrolina, lá no Nordeste, foi uma sensação muito interessante de viver. Eu acho que foi muito gostoso, eu acho que todo mundo grava isso e tem no coração o momento da aprovação, sabe? Eu tenho pavor de entrar nesse site. É um medo comum de todo mundo. Assim, pra mim, o dia anterior, eu sabia, por exemplo, que ia sair, eu não me lembro a data, assim, por exemplo, era dia 10, assim, eu sabia que ia sair. No dia 9 de noite eu não conseguia dormir, eu tava, tipo, totalmente ansioso pra sair a lista. E aí vem aqueles pensamentos, assim, tipo, será que eu passei, será que eu não passei? E aí, tipo, eu não consegui dormir. Quase não consegui dormir, eu só fui dormir de madrugada. E aí eu passei, assim, tipo, dormindo o dia inteiro. E aí ia sair lá pelo meio-dia a nota, e eu tava ainda dormindo às 11h30, assim. Aí eu só sei que eu acordei, eu tava meio assim, baqueado, assim, porque eu ainda tava com sono, e eu comecei a receber um montão de chamada. E aí eu recebi da minha irmã, falando assim, meu Deus, não sei o quê. Aí o que aconteceu? Eu achando que tinha acontecido uma tragédia. Ela, não, você passou, eu vi, seu nome tá aqui. Aí eu, tipo, fiquei feliz, assim, aí minha mãe começou a me ligar também, começou a chorar, falando, nossa, você passou, que não sei o quê. E, tipo, naquela hora você não cai a ficha, sabe? Você fica meio atordoado. Então foi uma experiência, assim, tipo, que você não esquece na sua vida. Um fato curioso, gente, é que o Kaique faz medicina na USP e a irmã dele também faz medicina na USP, tá?
muito curioso sobre isso. Família das aprovações, então. E aí, agora para finalizar, eu queria saber algum conselho que vocês possam dar para nós estudantes, para a gente continuar, alguma motivação, alguma coisa que vocês viram que funcionam para vocês e que vale a pena a gente talvez testar ou receber algum conselho. Eu acho que meu conselho vai ser um pouco emocional, porque eu acho que muita gente dá esse conselho, tipo, dá outros conselhos mais físicos, mais palpáveis de fazer, né, no sentido de aprovação, mas o meu vai ser mais emocional, cuida de você. Não adianta nada você se destruir durante o vestibular, tentando alcançar uma aprovação, e chega no dia da sua aprovação, quando você passa, quando chega no primeiro dia de aula, você está destruído, sua mente não consegue acompanhar, sua semana de recepção não é legal, você não consegue se conectar com as pessoas da sua própria turma. Às vezes você até pensa, pô, será que isso é para mim? Por quê? Porque você está cansado, porque sua mente acaba achando que aquilo não é para você. Então assim, cuida de você. Além de te ajudar durante o vestibular, além de te ajudar a alcançar a sua aprovação, com certeza lá na frente, isso vai te ajudar a trilhar um caminho na medicina muito melhor. É esse o meu conselho, o conselho de veterano, de que conhece muita gente que já passou por isso, que teve problema ao entrar na faculdade e que se tivesse se cuidado um pouquinho mais, estaria bem melhor hoje, sabe? No sentido de saúde mesmo. Bom, eu acho que o meu conselho também vai na mesma onda que o Cássio, porque eu sinto que foi uma coisa que eu deveria ter feito antes, assim, cuidar de mim mesmo, porque nos anos anteriores também eu deixei de fazer muita coisa e sempre que eu chegava no vestibular eu tava muito exausto, muito cansado. Teve vezes, por exemplo, que eu fui fazer a prova da Paulista, eu me lembro até hoje, e eu tava exausto, cansado, e eu não conseguia fazer a prova, porque, assim, minha mente desligou. Então, no meu último ano de cursinho, se meus amigos, por exemplo, me chamavam para um bar, assim, falavam assim, vamos descansar, vamos num bar ali, a gente fica conversando, distrai. Eu geralmente falava não e eu comecei a falar, tudo bem, eu acho que eu estudei já tudo que eu deveria, preciso descansar. Então, descansar a mente, descansar o corpo, a alma é muito essencial para qualquer um, assim, porque você não vive sem fazer coisas que você gosta. E uma última dica, gente, eu não deixei de ir para aniversário de pessoas importantes para mim, tá? Eu sempre ia, levava minha listinha para fazer quando eu desse, eu fazia, mas eu sempre aproveitava também. Sempre fui pra festa, tipo, não, claro, eu cortei muita festa, mas tipo assim, eu fui pra umas 4 festas durante o meu ano de preparação, né? E outras coisas que eu fazia também, ia pra academia 3 vezes na semana, 4, então assim, tenta tirar isso da cabeça de vocês, de que só o estudo vai te ajudar, porque vai te atrapalhar se você ficar tão bitolado assim, tá bom? Agora, assim, como fã assim, do seu conteúdo, eu gosto muito de consumir os conteúdos do Cássio. Eu acho que é uma maneira, assim, muito boa que ele aborda. Não é uma coisa tóxica, né? E mentirosa. Eu vejo como muita verdade, assim. Ele realmente mostra a rotina dele, enfim. Eu sinto que você liga a sua câmera e mostra o que está acontecendo, de fato. E aí eu acompanhei que recentemente você viajou. Viajei. E aí eu queria saber se foi pela faculdade, se foi através de uma pesquisa, o que foi que rolou ali, porque muita gente quer a USP porque ela oferece muitas oportunidades, principalmente de pesquisa e principalmente para quem quer viajar para fora do Brasil. Como que foi isso? A USP tem muita possibilidade de intercambialização, seja para você fazer estágio, seja para você fazer observantship, ou até mesmo clinical, que são partes de estágio que você pode fazer fora. Mas a viagem que eu fiz não foi nenhuma dessas, foi só uma apresentação em um congresso. Então eu desenvolvi um projeto de pesquisa, uma iniciação científica. Aí após eu ter desenvolvido, escrito o projeto, tido os resultados, eu acabei escrevendo um pouquinho, um resumo para um congresso, apliquei para o Congresso aceitou meu resumo, viu que os dados eram legais, viu que era uma apresentação da hora, aceitou e aí eu fui chamado para apresentar no Congresso em uma apresentação de um pôster. E aí eu já fiz 2 vezes isso, na verdade. Minha primeira vez foi para Grécia, minha segunda vez foi para Holanda. E assim, a USP tem muita possibilidade de você fazer intercambializações desse tipo, porque ela preza muito por isso. Então a USP ela vai acabar querendo que você vá fazer esse tipo de coisa, porque ela quer ela quer esse desenvolvimento do aluno, né? Sim. Ela quer que o aluno vá para fora, busque experiências e volte para que assim ela tenha um bom desempenho acadêmico, para que assim ele se torne um bom profissional. Então é bem interessante. A graduação dá auxílio sim, financeiro eu falo, ela acaba ajudando bastante nesse sentido, para quem vai para fora fazer, seja estágio ou apresentações desse tipo. Então acho bem interessante. É isso. Você não é de São Paulo? Não.
E como que foi para você vir fazer essa mudança aqui, né? Sair da Bahia para São Paulo? Como que foi para você essa adaptação? E as coisas que a faculdade oferece te ajudou? Por exemplo, o bandejão, isso te ajudou a se manter aqui? Ajudou, com certeza, ajudou bastante. Eu sou da Bahia, eu vim muito novo, eu vim com 18, 19 anos, tipo, eu ia acabar de fazer 19, então eu era muito novo. Mas apesar disso, eu era muito responsável, eu sempre fui uma pessoa muito responsável, que sempre prezou muito por eu preciso fazer minhas coisas, eu preciso resolver minhas coisas sozinho, porque uma hora eu sei que não vai ter mãe, pai, amigo, irmão pra ajudar, vai ser você por você. Então eu sempre fui assim. Então desde os 18 anos eu já sabia fazer minhas comidas, já sabia arrumar minha casa, já fazia tudo que eu tinha que saber fazer eu já sabia. Tava pronto pra casar, minha mãe dizia. Então é isso, me ajudou bastante essa preparação em casa que eu tive, né? Esse lá que eu tive que me ajudou bastante na minha construção pessoal. Isso me ajudou muito na transição, né? Eu vim de Salvador, já vim para São Paulo já com essa ideia de que eu era agora uma pessoa adulta, eu não era mais uma pessoa que ficava só aos cuidados da mãe e do pai, sabe? E foi uma transformação, foi uma adaptação muito foi muito espaçada, assim, foi muito constante. Não é nem constante espaçada, mas ela foi muito tranquila, eu posso dizer, porque eu fui acostumando com o que eu deveria acostumar, né? Clima de São Paulo, com pessoas diferentes, cultura diferente. Isso foi acostumando aos pouquinhos, o que eu poderia adicionar de hábitos eu fui adicionando, o que eu queria tirar eu fui tirando, e aí foi dando certo, entendeu? É só ter paciência que você consegue se adaptar tranquilamente. E se você não gostar também da cidade, relaxa, são só alguns anos da sua vida, você pode voltar para a cidade que você quiser. Eu sempre deixo isso na minha cabeça aberta. Se São Paulo cair o mundo pra mim, não quero mais morar aqui, eu posso voltar para de onde eu vim, de onde eu tenho meus amigos, parentes, familiares. Então, pra mim isso é um porto seguro, sabe? Saber que eu tenho alguém que gosta muito de mim lá na Bahia e que eu posso voltar sempre quando eu puder. Sim, muito bom. Obrigada, agradeço vocês por esse papo e pela ajuda também, né? Persistam nos seus sonhos, que a constância, a disciplina te levará a realizar. Se tem algo em você que quer muito, é porque algo em você já é. Tá bom? É isso, gente. Valeu.